Doutor Ricardo de Oliveira, o senhor nos fala a respeito da idade da mulher. Eu pergunto, e a idade do homem também pode ser causa de infertilidade? Porque o que nós vemos, acompanhamos dos estudos que o senhor realiza, das pesquisas, é que foram feitos com casais que passaram por obstetras, passaram por exames e não havia solução. Então, qual o problema que houve no meio do caminho? Porque muitos casais passam por obstetras, são enviados para a fertilização in vitro e, no entanto, o seu estudo é categórico. 50% destas mulheres poderiam engravidar sem necessidade da reprodução assistida, sem fertilização in vitro. Então, onde está o problema, doutora? É na idade do homem? É no diagnóstico que não foi bem elaborado? O que faltou para que essa mulher tivesse uma melhor orientação? A sua primeira pergunta é muito boa. A idade do homem, embora teoricamente como a produção de espermatozoides do homem, ela é contínua, ao contrário do óvulo da mulher, mas é evidente que um homem acima dos 50 anos ele tem a fertilidade diminuída. E existe uma alteração do espermatozoide masculino, que a gente chama de fragmentação do DNA, em outras palavras, o DNA do espermatozoide está quebrado, que é uma causa de infertilidade, vamos dizer, praticamente imunológica, e que ocorre muito mais em homens acima de 50 anos. Então, o homem também envelhece, evidentemente, né? E os níveis hormonais caem, a quantidade de espermatozoides cai. Mas essa fragmentação do DNA do espermatozoide, ela pode ser causada por vários outros fatores, mesmo nos homens mais jovens. Então, por exemplo, o cigarro, o álcool, agentes tóxicos outros que a gente, às vezes, não busca na história do paciente e precisaria buscar. E esse exame de fragmentação do DNA espermático, ele é razoavelmente novo no Brasil. A gente o faz há 4 anos, mas nos Estados Unidos ele já é utilizado há muito tempo. E basicamente 30% daquelas causas de infertilidade de causa desconhecida tem um lado masculino. Então ele precisa ser estudado também. Com relação à segunda parte da sua pergunta, eu acho que como os distúrbios imunológicos ainda são um assunto muito novo na medicina, muitos médicos ainda ou desconhecem ou não acham que seja muito importante, né? A outra situação é assim, esses exames precisam ser feitos em laboratórios realmente especializados, porque às vezes a gente recebe um exame normal e vai repetir, e esse exame na realidade não era normal, né? E alguns desses exames são poucos laboratórios que fazem, inclusive no mundo, não só no Brasil. Doutor, pela experiência do senhor, hoje o homem aceita mais ele também não ter a possibilidade de ter filho? Esse homem aceita mais, que a gente sabe que existe muito machismo em torno disso, né? O homem hoje aceita mais e ajuda a esposa também, recebe a ajuda da esposa? Como é que o homem se comporta hoje? Na realidade, eu posso te responder pelos casais que a gente atende, lógico. Evidente. Eu acho que talvez existam ainda casais e regiões do Brasil em que esse machismo ainda ocorre, a culpa nunca é do homem, é sempre da mulher. Nos casais que a gente vê hoje, a gente vê um homem extremamente participativo. E às vezes até ele fica contente quando ele também tem algum problema, porque ele alivia um pouco o lado feminino, né, de aquela sensação de culpa da mulher que não consegue ser mãe. Então eu vejo hoje o homem atual, assim como a mulher mudou do ponto de vista profissional, e hoje tem uma atividade muito grande, como o homem tem, o homem hoje acho que é muito mais companheiro da mulher, principalmente nos casos de infertilidade. Esses casos, doutor, eu fiz já uma pergunta falando sobre o estresse, aquela questão toda. Existe diferença entre países, por exemplo, regiões do mundo, alimentação, isso pesa também? Essa sua pergunta é extremamente interessante e vem de encontro a um trabalho que hoje talvez seja uma das nossas paixões, vamos dizer, porque ela é tão simples que é bonito, que é realmente a infertilidade relacionada a regiões, por exemplo. Então existia uma situação muito frequente que a gente via em Boston. O inverno de Boston é muito rigoroso, né? Então o dia
clareia muito tarde e escurece muito cedo. Às vezes às 2h30 da tarde é noite. E o que acontece com a fertilidade no inverno? Cai. E isso mostrou para a gente que era a falta de luz solar. Então os países, vamos dizer assim, do hemisfério norte, que tem muito pouco sol, a fertilidade cai muito. E aí se buscou o porquê dessa fertilidade cair. Falta de sol. E o que o sol faz no nosso organismo? Uma das principais substâncias que o sol fabrica no nosso organismo é a vitamina D. Então passou-se a se estudar a vitamina D em infertilidade. E o ano passado nós terminamos um trabalho mostrando que 85% das mulheres que nos procuravam com a infertilidade de causa desconhecida tinham a vitamina D baixa, muito baixa. Então hoje é quase... E a vitamina D, assim, acho que vai ser o remédio desse século. Primeiro porque é barato, não custa nada quase. E segundo, porque a gente sabe que hoje até situações tão catastróficas como um câncer podem ser evitados quando a mulher mantém a vitamina D normal. Mas em termos de infertilidade, a manutenção dessa vitamina D normal provoca a resposta imunológica na mulher, que é a resposta boa para a gestação. Então ela é muito importante na gestação para a mulher engravidar, para manter essa gestação, e hoje a gente sabe muito sobre a saúde do filho. A criança que nasce de uma mãe que mantém a vitamina D normal durante a gestação, ela é mais saudável. Mas respondendo exatamente a sua pergunta, é evidente que existem variações regionais, e acho que principalmente por causa da hipovitaminose D, em que os países que têm pouco sol provocam. Nosso entrevistado é o imunologista Ricardo Manuel de Oliveira, diretor médico da RDO Diagnósticos Médicos. Mais uma pergunta da repórter Zilda Alves nessa entrevista aqui na Jovem Pan Online e a transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan. Zilda. Doutor Ricardo de Oliveira, o senhor citou várias vezes vitamina D normal para as grávidas. O senhor poderia repetir exatamente onde se encontra? O senhor falou do sol, mas onde, como ter essa vitamina todos os dias? Qual é a receita? Na realidade, não existe receita, né, a não ser a prescrição da vitamina D, porque a vitamina D é uma que é diferente da vitamina C, que a gente ingere numa laranja, numa acerola, numa série de coisas. A vitamina D, ela não existe in natura nos alimentos. Então, ela precisa ser fabricada pela nossa pele. Então, o ideal hoje é que as mulheres dosem a sua vitamina D, saibam o nível em que ela se encontra, porque isso é importante para a reposição, né? Quanto mais baixa, mais vitamina D nós vamos ter que dar. Mas assim, se a mulher tem uma vitamina D baixa, só existe uma forma, é a reposição da própria vitamina D por via oral. Tanto que nos Estados Unidos é muito frequente você ver nas caixas de leite, de suco de laranja, fortificado com vitamina D. Quer dizer, eles acrescentam vitamina D ao suco e ao leite. Na grande maioria das vezes, essa quantidade que eles põem é irrisória. Então, ela é extremamente insuficiente para a reposição das mulheres que têm a vitamina D baixa. Então, a forma é, Zilda, na realidade, a prescrição por via oral da vitamina D. Ou tomar sol, né? Mas tem os seus prejuízos. O sol tem as suas limitações, lógico, né? Lógico. O próprio câncer de pele. O próprio câncer de pele, exatamente. Bom, doutor, falando um pouco sobre câncer, o senhor foi diretor do Departamento de Patologia Clínica e Hemoterapia do Hospital do Câncer aqui de São Paulo de 1990 ao ano 2000. Existe alguma relação, ou seja, qual que é em relação ao câncer e também à infertilidade? Existe algum tipo de relação? O que prejudica o quê? De novo, você está fazendo uma pergunta extremamente interessante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, lógico. Mas a gente tem que pensar uma coisa que é uma situação importante. Um jovem, um adolescente que tem um câncer. Então, essa é uma relação importante, e depois eu vou te dizer uma outra. Mas essa é importante em termos de futuro. Então, ao oncologista tratar essa doença, esse câncer no adolescente, que hoje, graças a Deus, uma grande maioria, às vezes eles conseguem a cura desses pacientes, evidentemente que os processos de quimioterapia que são utilizados nesses pacientes podem levar à infertilidade. Então, podem levar
a uma parada na produção dos espermatozoides e podem levar a uma parada na função ovariana da mulher. No caso do homem, é muito mais simples, porque o espermatozoide pode ser congelado muito facilmente, é super simples. No caso da mulher, a congelação dos óvulos já é um pouco mais difícil. Mas existem várias possibilidades hoje, até de se congelar tecido ovariano, e quando ela quiser ter o seu filho, esse tecido é transplantado novamente na mulher e ele se desenvolve normalmente. Então, essa é a primeira relação, quer dizer, quando os médicos tiverem um paciente que vai com câncer, adolescente, jovem, que vai se submeter a tratamentos que podem levar à infertilidade, sempre pensar em preservar isso de alguma forma, ou congelando, alguma coisa assim. Precisa pensar nisso. Não é só no câncer. Existem uma série de doenças que a gente chama de, autoimunes, em que os agentes que a gente usa para tratar essa patologia são extremamente semelhantes a agentes que se utilizam no tratamento do câncer. Então, por exemplo, uma paciente com lúpus muito jovem, uma paciente com artrite reumatoide muito jovem, grande maioria são mulheres, lógico, a gente tem que pensar nisso também. Então não é só no câncer. Mas assim, existem alguns mecanismos de manutenção da gestação que são os mesmos que provocam um câncer ser agressivo, por incrível que pareça. É uma nova parte genética que se descobriu há pouco tempo, em medicina 10, 12 anos é pouco tempo, que é uma parte genética que é muito semelhante entre todos nós. E é isso que permite que o organismo materno não reconheça a placenta como um órgão estranho. Porque imagina, a placenta vem a partir do embrião, vem a partir do filho, e implanta no útero da mãe, vasculariza e não é rejeitada. Quer dizer, existe um mecanismo de imunotolerância. Esse mesmo mecanismo de imunotolerância da placenta é o que hoje a gente encontra nos cânceres que são mais agressivos. Quer dizer, o câncer passa desapercebido pelo nosso sistema imune, assim como a placenta passa. Mas essa é uma relação imunológica, não tem nada a ver, ninguém precisa se preocupar que a placenta é igual a um câncer, porque não é, lógico que não. Né? Mas existe uma correlação no mecanismo de imunotolerância. Estamos ouvindo as explicações do Dr. Ricardo Manuel de Oliveira, imunologista, foi professor da Faculdade de Medicina da USP, foi professor visitante da Universidade de Boston e hoje é diretor médico da RDO Diagnósticos Médicos. Nossa entrevista vai chegando ao fim, nosso tempo está terminando, mas ainda há tempo da pergunta da repórter Isilda Alves. Você, Isilda. Dr. Ricardo de Oliveira, numa frase, o senhor dá muitas esperanças às mulheres que querem engravidar e são inférteis, mas numa frase, qual é a possibilidade desse milagre que é engravidar e ter um filho acontecer em qualquer idade? Porque hoje a mulher engravida aos 35, aos 40 anos. Qual é a possibilidade? É evidente que com os recursos que nós temos hoje, se você utilizar tudo que você tem de recurso, a grande maioria das vezes você consegue um êxito que chega a 90%. Né? É evidente que existem situações em que isso é impossível, é por isso que medicina nunca vai ser 100%. A outra situação é que, assim, às vezes é em qualquer idade, mas a gente não pode esquecer que essas mulheres que engravidam com uma idade mais avançada, elas normalmente tiveram a parte dos óvulos doadas. Então até essa possibilidade existe. Da mulher que não produz mais óvulo, mas uma outra mulher doa os óvulos para que ela tenha o seu filho. Mas eu diria que hoje, assim, a medicina nessa área está muito avançada, as possibilidades são muitas, a não ser que seja um problema anatômico extremamente grave, como uma mulher que teve que retirar o útero, é evidente, essa mulher não pode mais engravidar, as possibilidades são muito grandes e chegam a 90% de êxito. Quando o casal deve procurar orientação médica? A partir de que momento? Eu acho que a partir do momento em que eles estão mantendo uma relação sexual constante por 1 ano, estão tentando engravidar e essa gestação não ocorreu, é hora de começar a olhar se existe ou não algum problema e não ficar esperando muito tempo. 1 ano é um bom período. 1 ano é um bom período. Tá certo. Dr. Ricardo Manuel de Oliveira, muito obrigado pela gentileza, pela visita aqui nos estúdios da Jovem Pan Online.
e até uma próxima vez. Eu que agradeço, o prazer foi muito grande estar aqui. Muito obrigado. A você.